Olá, sejam muito bem-vindos ao Além das Sessões. Hoje o nosso episódio está extremamente especial, afinal a gente vive em um mundo onde existem muita sobrecarga, muita cobrança, muitas demandas, os excessos têm nos tomado e obviamente a gente tem se autonegligenciado demais. E nesse episódio a gente vai falar sobre corpo, sobre saúde física, saúde emocional e bem-estar. A nossa convidada hoje é a Mara. Seja muito bem-vinda, Mara, por aceitar esse convite. A Mara, minha gente, ela tem um sonho, que é ser influenciadora digital e inspirar outras pessoas na autoaceitação, especialmente para as pessoas que têm o vitiligo. Ela convive com o vitiligo desde quando ela tinha 3 anos de idade e enfrenta os preconceitos da vida desde então. Mara, ela também vem lutando com a depressão, com a ansiedade, a gente como a gente. E obviamente que eu, além das sessões, gostaria de trazer esse episódio para que vocês se sintam também inspirados por todos nós que passamos por aqui, tá? Mara encontrou na corrida uma forma de cuidar da saúde mental. Seja, Mara, muito bem-vinda ao Além das Sessões. Eu espero que esse seja o primeiro de muitos encontros na vida. E eu gostaria de fazer uma pergunta, tá, Mara? Como é que você se vê? Quem é Mara? Fala lá para aquele público que te acompanha na rede social, que já conhece um pouquinho da Mara. Quem é Mara? Porque eu tenho uma visão sobre quem é Mara. A corredora, atleta, inspiradora, mulher, guerreira. Quem é a Mara? Boa noite. Obrigada pelo convite. Confesso que eu tô um pouco nervosa. Sim. Como mencionado, né? Eu vim do interior. Tem uns 4 anos. Vim em busca de melhorias, né? Sim. Porque, como vocês sabem, no interior é um pouco complicado, né? Sim, tem umas limitações, sim, né? Sim. E estou estudando administração, estou me formando. Me formando Breve administradora. A trajetória até aqui, né? Nessa questão da administração da faculdade foi um pouco difícil, né? Mas continuo seguindo, né? Sim, eu imagino, né? Até porque até a questão do estudar, né? Sim. Do formar, do teu diploma, tem muita simbologia, realização, né? O estigma mesmo de vencer na vida. E isso é algo que você busca, é algo seu, né? É o seu sonho. E como é que o autocuidado ele entrou na sua vida, Mara? Eu costumo falar que foi como um refúgio, né? Cuidar de mim, buscar melhorias, ajuda com que eu consiga enfrentar os desafios da vida. Sim. E é muito desafio, né, Mara? Muito desafio. Gente, eu acompanho Mara nas redes sociais e é muito interessante. Ela compartilha lá a rotina, os desafios, as lutas diárias. Luta. É ônibus, é metrô, é corrida, é moto, é muita coisa. Todo dia é uma história para contar. Tem uma bagagem muito forte, com certeza, né? Tem um jeito humano de ser e de tratar. Quando a gente fala do autocuidado, Mara, muita gente não sabe exatamente, né, o que é o autocuidado. E muita gente não aprendeu a desenvolver esse olhar relacionado ao autocuidado e gera uma confusão também, né? Como assim eu vou cuidar de mim? Né? Sim. E na verdade é algo que a gente ainda está no processo de construção, de educar as pessoas a ter esse olhar para si. Entendendo que a gente tem uma rotina muitas vezes exaustiva, né? A gente tem trabalho, tem estudos, tem vida social, tem vida amorosa, tem família, filhos, animais. A gente tem muita coisa. E nesse momento, qual é o momento do dia que verdadeiramente nós paramos para olhar para nossas necessidades? Né? Porque muitas vezes parece ser algo tão longe, né? Tão distante, tão impossível, né? E às vezes está num algo tão simples, né? Por exemplo, eu pratico autocuidado quando eu passo um protetor solar no meu rosto. Não é autocuidado? Sim. Porque eu estou protegendo a minha pele, estou cuidando do meu rosto. Quando eu hidrato também, né? Quando eu bebo água, quando eu melhoro minha alimentação, quando eu marco uma consulta com um médico, com um psicólogo. Todas essas são formas de autocuidado. E aí a gente vai encontrando outras no meio disso tudo, como esporte,
né? A musculação, a corrida, a natação. E a gente vai incrementando, colocando mais esse lugar da importância de ter um hobby, né? Aliado ao autocuidado, aliado ao olhar para si mesmo, né? No sentido de olhar para si não é o egoísmo. Não sei se você já ouviu isso. Sim. Né? Aquele lugar de, eu vou me priorizar. Menina, para de ser egoísta. Né? E, na verdade, é o autocuidado. Obviamente que muitas pessoas relacionam, né, o egoísmo. E se a gente for olhar, o egoísmo, ele é um sentimento. Ele não é necessariamente um ato igual ao autocuidado, né? O autocuidado, ele é priorizar-se no sentido de fazer algo bem para si mesma. Seja em uma alimentação, ou seja até mesmo dentro de um relacionamento, impondo limites, dizendo, olha, nossa relação, a partir de hoje é até aqui. Porque também é uma forma de autocuidado, tá? Como é que você aprendeu, né? Você trouxe aí, a gente conversando um pouquinho antes, que o esporte, a corrida, entrou tem mais ou menos um ano. Próximo mês faz um ano. Vamos ter aí, né, o desafio de um ano. Sim. Quantos km, Mara, você já completou aí de vida, de corrida? Nossa, bastante. Muitos. Muitos quilômetros acumulados. E o que é que cada quilômetro simboliza para você? Superação. Né? Saber que eu consigo. Porque, tipo, logo quando a gente começa, a gente fica com aquele pensamento, nossa, será que eu vou conseguir correr 5 km? Tipo, meu pensamento sempre era esse, tipo, sem parar. Hoje eu consigo fazer esses 5 km, então eu superei, eu mostrei pra mim mesma que eu consigo, sabe? É muito gratificante. Sim, sim. Porque a gente vai desconstruindo as nossas crenças, né? Crenças são os pensamentos mais profundos que a gente vai ali alimentando ao longo da nossa vida. E muitas vezes tem aquele pensamento, né? De eu não sou capaz, eu não sou boa o suficiente. Será que eu consigo? E a gente vai se auto-sabotando, né? Sim. Então, ao invés de eu tentar, eu simplesmente vou procrastinando. Sabe aquele lugar? Não, amanhã eu começo. Segunda-feira eu começo, tá muito em cima. Sim, e isso é algo tão comum, né? Dentro do perfil mesmo, né? Sim. Da sobrecarga, da exaustão, da rotina, da falta de inspiração, da falta de ter incentivos, que é um ponto muito importante, né? Que muitas vezes sozinho é difícil, que é realmente sair desse lugar de preciso acordar e olhar para mim. Às vezes a gente não é assim, a gente precisa de um empurrãozinho, né? De alguém que diga, vamos correr, vamos nadar, né? Como é que tá o seu dia hoje? Vamos ali fazer uma caminhadinha de leve, né? Sim. E assim a gente vai permitindo também e curando outras pessoas. É contagiante, né? Que eu trouxe para você. A gente vai se inspirando também dentro desse lugar e isso é maravilhoso quando a gente encontra pessoas que nos inspiram em algo que traz benefícios para nós. Tá? Isso eu falo no sentido até da autorresponsabilidade para quem está lá do outro lado da tela. Foi a semana que a gente passou aí, né? Algumas semaninhas aí. Teve aquele caso da CPI das influenciadores, que foi justamente o fator do quanto que os influenciadores eles carregam de responsabilidades para aquele público que está ali do outro lado, né? Desse cuidar humano. O que você pensa sobre isso, Mara? Você consegue ter uma visão, né, do que levar para o seu público? O que é que você quer inspirar? O que é que você quer levar para as pessoas que te seguem? Então, como eu sempre menciono no Instagram, né, eu sempre posto sobre os desafios, sobre a minha vida, o que eu já vivenciei, o que eu vivencio hoje, né? E como eu converso com eles, tipo, eu posto os vídeos explicando, eu busco maneiras de poder ajudar de alguma forma, tipo, incentivar de alguma forma, seja no esporte, seja em um curso, tipo, outro dia mesmo eu postei uma receita. Foi uma receita, tipo, eu não esperava, foi uma vitamina de banana com maracujá, tipo, muita gente não conhecia. Nem tipo, eu nunca conheci. Não conhecia, e o pessoal,
como é que faz? Me explica. Tipo, acabou que muitas pessoas fizeram o que eu não esperava, entendeu? Sim. Então, eu sempre tô ali postando coisas que eu vivencio e que eu acho que de alguma forma possa ajudar as outras pessoas também. Sim, sim. E de fato, né? Esse é o principal fator ali, né? É levar algo que toque você e que com certeza vai tocar uma outra pessoa, Sim. né? Que é o lado humano, empático, né? De se realmente se autorresponsabilizar. Afinal, por mais que a gente tenha, né, hoje essa possibilidade, essa abertura com a internet, que nos conecta com muita gente, inclusive essa conexão também vem desse lugar, a gente precisa ter esse olhar para aquele outro que está nos acompanhando, que está nos assistindo, né? Porque todo mundo vive suas batalhas, né? Sim, Todo com mundo certeza. tem seus desafios, seus problemas, suas circunstâncias, né? Tem gente que não dormiu bem, tem gente que não está tendo um bom dia, que está tendo problemas financeiros, que estão tendo questões de relacionamentos, tá? Todo mundo está enfrentando as suas batalhas, mas no meio de tantas batalhas, que a gente possa ter ali, né, à nossa volta, pessoas que nos inspiram a vencer, a crescer, né? E aí trazendo um pouco a sua relação com o vitiligo, né? Como é que foi seu processo, Mara, de aceitar, de entender, de ressignificar, das suas marcas criar histórias? Como é para você? Gente, falar do vitiligo pra mim é muito bom, sabe? Porque eu costumo dizer, o vitiligo hoje é a minha identidade. Como ela mencionou no início, eu tenho vitiligo desde os meus 3 anos. Que, além de ser uma doença autoimune, também é uma doença que é causada pelo emocional. E devido a um trauma que eu tive, desencadeou esse vitiligo. Uhum. No início, né, criança na escola é diferente, as crianças via, tipo, nossa, uma pessoa de duas cores, como eles costumavam falar. Eu sofri muito preconceito, era excluída dos grupos. Na adolescência também foi a mesma coisa, tipo, Sim. eram vários apelidos, enfim, foi muito difícil, tipo, eu não gostava do que eu via no espelho, tipo, eu olhava, poxa, por que todo mundo é dessa forma e eu não sou? Por que eu tenho que ter essas manchas? Tipo, eu ficava muito triste em Sim. ver aquilo, né? Mas com o tempo, com o passar do tempo, eu fui aceitando, tipo, fui gostando daquilo que eu tava vendo. Eu falei, poxa, eu sou tão especial, eu sou tão única, sabe? E passei a me amar, sabe? Ver no espelho, nossa, sou muito linda. Tipo, olhar para as minhas manchinhas sabe, sentir prazer em tê-las. É uma sensação incrível, sabe? E hoje, tipo, tem muito preconceito. Tipo, eu ando na rua, as pessoas olham assim. Teve outro dia que uma senhora, eu sentei ao lado dela, ela simplesmente me olhou. Tipo, eu tava com uma saia, fui trabalhar de saia. Ela me olhou assim, tipo, me julgou somente com o olhar e levantou, sentou do outro lado. Também não me importei. Se fosse antigamente, eu ficaria mal, ia ficar o dia todo mal pensando, poxa, por causa disso, eu não me importei. Desci do meu ônibus lindamente, botei o meu fone de ouvido e saí desfilando. Nada me importava naquele momento ali. Então é isso. O vitiligo é a minha identidade e eu tenho muito orgulho de ter vitiligo hoje. Sim, sim, a gente aprende, né, a aceitar, Sim. até mesmo no sentido de aceitar aquilo que a gente não tem como mudar, né? Eu costumo sempre trazer no consultório, Mara, a perspectiva de vida. A gente não pede para vir ao mundo, a gente não Sim. escolhe o corpo, a gente não escolhe a nossa história, família, a gente não escolhe nada, a gente simplesmente vem, né? E quando a gente tem essa visão, a gente se coloca em um lugar de humano, né? De um olhar que nos traz e nos aproxima das pessoas. Porque independente, né? Todos nós vivemos em um contexto, em uma Sim. situação que a gente não projetou, né? A gente não foi construído. Lógico que tem, se a gente for olhar, tem os campos espirituais, né? Que passeia um pouco aí nessa questão, né? De vida. Mas a partir do momento que a gente olha para nós e a gente entende e a gente aceita, a gente vai ressignificando, né? A gente vai dando um novo sentido ao vitiligo, um novo sentido à vida e você passa a sorrir, a não levar um olhar como uma ofensa.
e sim como isso não é sobre mim, é sobre Exatamente. você. Exato. Né? Esse olhar não é sobre mim, né? Porque eu sei quem eu sou, eu tenho convicção sobre quem eu sou e sobre qual é a convicção sobre a minha existência. Então, um olhar, né, uma fala, não é algo que vai te afetar, porque você já tem isso muito bem formado. Isso é o poder do autoconhecimento, Sim. né? Que é aceitar a si mesmo. E aí você trouxe até um ponto, né, da adolescência, né? Os desafios, Sim. exclusão, né? Apelidos. Apelidos, o bullying, né? O famoso bullying que todo mundo traz e que são terríveis. E aí o recorte, né? Que dentro do processo de infância e adolescência, o nosso cérebro ele ainda está em construção, né? Está ainda em formação, ele não está 100% fechadinho. E isso faz com que vivências ruins podem afetar significativamente a vida de uma pessoa adulta. E aí tem esse processo, né, de aceitar, ressignificar, reestruturar, entender, que levam muito tempo e muitas vezes nos leva ao adoecimento mesmo, né? Você viveu um processo de pré-depressão, né? Um processo que foi ali percebido, você buscou acompanhamento. Como é que foi para você buscar ajuda a profissionais, né, de psicologia, psiquiatria? Como é que foi para você? Então, no início eu tinha preconceito. Eu pensava, procurar ajuda, não preciso, tô bem. Só que com o tempo eu vi a necessidade. Eu vi que eu precisava de alguém para poder me auxiliar, digo auxiliar, né? Tipo, para poder conversar e entender o porquê de todo aquele sentimento, de toda aquela bagunça que eu carregava, hoje nem tanto. Olha, Uma bagagem muito pesada. E eu não sim, conseguia me libertar. Tipo, aquele vazio, aquele sentimento que eu sentia, tipo, ai meu Deus, a vida é tão. Ai, como eu já tentei tirar minha vida inúmeras vezes, porque eu não via, tipo, não gostava de viver, tipo, não tinha a alegria de sim, viver, sabe? Então eu busquei ajuda com uma psicóloga, conversei um bom tempo, fiz algumas sessões com ela e ela mencionou que eu estava com o diagnóstico de pré-depressão. No início foi um pouco difícil de aceitar. Eu tipo, poxa, por mais que eu tenha toda essa bagagem, eu me considerava uma pessoa alegre, não uma pessoa feliz, mas uma pessoa alegre que animava as pessoas e pensava, eu com depressão? Tipo, uhum, mesmo sabendo que eu tinha aquela tristeza, eu não aceitava que eu tinha depressão. sim, Então, conversamos e foi quando eu conheci a corrida, né? Eu via muito a corrida, tipo, nas redes sociais, tinha vontade. É tanto que eu encontrei uma pessoa aleatória, Keila, que me sim, apresentou a assessoria de corrida, né? Eu fui sim. fazer minha primeira aula em julho do ano passado, dia 20 de julho do ano passado, agora vai fazer um ano, Um né? ano, hein? Nossa, passou muito rápido. E eu encontrei pessoas no meu primeiro dia, já fiquei, meu Deus, eu preciso voltar aqui depois. Tipo, eu fui muito bem acolhida. Levantar cedo para correr me trouxe uma sensação, olha, uma sensação boa. Tô sentindo uma sensação boa, né? E é isso, a corrida para mim tem sido uma palavra que eu possa um tudo, sabe? Tem sido Uhum. um tudo pra mim. Eu me encontrei na corrida, porque eu já fazia outros esportes. Já fazia musculação, jogava bola, mas a corrida em si foi o que me trouxe essa felicidade, essa vontade de viver. Sim, sim. Tem gente, né, Mara, que busca o esporte no sentido de do físico mesmo, né? De ter o corpo idealizado, aquela questão da autoimagem, Sim, né? Da beleza esculpida. Mas muitas pessoas, elas buscam justamente para se curar, né? Se cuidar, cuidar da mente, cuidar da alma, trazer sensação de paz, de conforto, de bem-estar. E aquela coisa, né? Se não é pelo amor, às vezes vai pela dor. pela dor. Né? E obviamente que pela dor ele traz um outro sentido, porque ele ressignifica, né? Te dá um norte, te dá ânimo e disposição.
Mara mencionou aqui, pessoal, lá da assessoria, que é a Evolution. Inclusive, temos aí coisas boas para você que está nos ouvindo. A Evolution está disponibilizando uma aula experimental para quem ainda não conhece. Sigam lá o perfil da Evolution. Agende uma aula experimental, né? Essa aula ela pode ser tanto de corrida, quanto lá no funcional na praia. Mara, ela corre, eu faço um funcional, então vai ser ótimas companhias nesse processo. E breve a gente vai ter sorteio também, tá? Então fiquem aí ligadinhos, vocês que pretendem iniciar aí essa vida de autocuidado, de cuidar de si, né? Esse é o momento, essa é uma oportunidade, se junte com pessoas que possam te inspirar no meio disso tudo. E aí, voltando um pouquinho, Mara, você já completou aí algumas corridas, né? Qual foi a mais desafiadora, Mara? Me conte aí. A mais desafiadora, por incrível que pareça, foi esse último domingo. Foi a do Desbrava, Sim. Que foi um percurso bem complicado e foi debaixo de chuva. Tipo, tava chovendo muito, muito. Foram 10 km debaixo de chuva. Literalmente, os 10 km todo? Os 10 km todo. Do início ao final, chuva, chuva, chuva. Não parou de chover em nenhum momento. Aí tinha muita subida, tinha muita ladeira mesmo. E foram os 10 km mais desafiantes da minha vida. Eu falava, meu Deus, não vai chegar nunca. Eu corria e não saía. Acho que essa foi a mais desafiadora até o momento. Sim, sim. E tem um ponto também, né, Mara? Da mente do atleta, da cabeça do atleta. Sim. Né, durante o percurso. Eu digo isso até por conta própria, tá? Eu não sou atleta, mas eu me arrisco de vez em quando a fazer umas coisinhas, né? Teve, no mês de março, um campeonato de natação no mar e eu me desafiei a 700 metros. Logo nas primeiras braçadas, a mente automaticamente veio. Não vai dar certo, vamos desistir, tá longe demais, nunca acaba. E, obviamente, que é um processo que acontece dentro, realmente, de um processo de desafio, né? De prova, de resistir ao desconforto, de resistir também e buscar a medalha. E muitas vezes, até ouvi alguém falando, né? Muitas vezes o corredor, ele não... A medalha, ela significa muito mais, que é o que eu não desisti. Sim. Não é o pódio, né? Não é eu chegar no pódio, é eu provar para mim mesma que eu não desisti e que eu sou capaz. Como é que você vê essa relação, né, que eu trouxe aí, tanto nessa ideia da medalha vir como um sentimento, né, de sou capaz e esse lugar de trabalhar os pensamentos na hora ali da competição? Então, para correr, a gente tem que trabalhar muito a mente. O primeiro ponto é a nossa mente. Sim. Principalmente nessa prova mesmo, eu ficava pensando, meu Deus, tá chovendo muito. Ficava com aquele medo, tipo, de escorregar, porque tava muito molhado. E ficava, poxa... Aquele pensamento de, pô, e se eu parar aqui? Entendeu? Tipo, não continuar, é só mais uma prova. Mas aí eu pensava... Não, eu vou conseguir. Aí eu trabalhava minha mente. Não, eu vou conseguir. Tá chegando, tá perto. Aí chegava. E nessa prova eu corri sem meu celular, que eu costumo para poder ver a quilometragem. Eu tava sem celular, que no dia anterior eu tinha queimado. Tava sem celular, sem fone de ouvido, sem relógio, sem nada. Só fui. Eu não sabia. Só você e seus pensamentos. E eu meus pensamentos. Eu não sabia nem quantos quilômetros eu tava fazendo. E fui, né? Aí. Foi questão de trabalhar a mente, eu fui pensando, poxa, eu acordei cedo, tenho esse prazer de estar correndo, tô aqui, por que eu não vou concluir? E continuei, debaixo de chuva, chegava lá perto de uma pessoa, moço, bom dia, tá quantos km? Porque eu realmente não estava acompanhando, né? E não dava nem para ver as plaquinhas, porque estava chovendo muito. Aí finalizei os 10 km, não parei, fiz direto, que pra mim é uma conquista, porque eu não conseguia correr 500 metros, que eu já tava respirando sem conseguir finalizar, sabe? E hoje vejo que eu consigo correr os 10 km, já corri umas 4 vezes os 10 km direto, então pra mim é uma conquista. E sempre que eu finalizo as provas, quando eu recebo a minha medalha, que eu chego em casa, porque eu tenho
um porta-medalhas. Sim. Aí eu coloco, sempre que eu vou colocar, eu faço um vídeo. Eu não sei se você já viu. Já vi. Eu sempre faço um vídeo e eu tô sempre ali. Eu olho pra medalha e penso, meu Deus, eu consegui, olha isso. Tipo, é uma felicidade, é muito gratificante a gente olhar, ver que conseguiu, mesmo com tantas demandas, mesmo com uma rotina puxada, a gente foi lá, conseguiu. Então, pra mim, a medalha, como você mencionou, é muito importante, sabe? É mais importante realmente do que um pódio. Porque a gente tem a sensação de que conseguimos, sabe? Poxa, eu consegui, eu consegui, sabe? É Sim, muito gratificante. É uma sensação, né, indescritível. Eu só tenho minhas 3 medalhas, 3 contadas no dedo, porque eu não sou atleta, gente. Eu arrisco, eu tô indo, né? Mas dá essa sensação, esse sentimento, Sim. uma coisa bacana que você trouxe, né? Que é eu ir trabalhando o meu modo de pensar. Então, eu automaticamente posso pensar, poxa, eu me dedico sempre, eu tô sempre correndo, tô sempre treinando, o meu treino tá ok, o meu treinador disse que eu tô ótima, né? As pessoas me admiram. Como assim eu não vou conseguir? Eu vou conseguir sim, né? E aí eu Exatamente. vou lá e não desisto, né? Mesmo tudo te levando a crer que é para desistir. Porque é sempre o caminho mais fácil. Aí entra aquele lugar, né, do pensamento sabotador. Sim. E aí a importância de eu reconhecer, de eu entender. Opa, olha, um pensamento sabotador. Não vou. Aqui não. Aqui não. Hoje, não. Né? E aí eu sigo adiante. Tá? Então o esporte ele traz essa conexão, né? E obviamente que traz muitos efeitos, até mesmo dentro de estudos mesmo, né, científicos, que eles apontam que a prática de um esporte podem melhorar significativamente um adoecimento psicológico, uma depressão, uma ansiedade, tá? E outros transtornos relacionados à desregulação emocional, porque a atividade física ela ativa os neurotransmissores, que são aqueles hormônios, né, relacionados ao humor, que é a dopamina, a serotonina, a endorfina. E todos esses hormônios trabalhando junto nos traz energia e disposição, né? Fora que a gente tem um ganho significativamente, né? Quando a gente passa a praticar esporte. A gente ganha mais qualidade de vida, consequentemente a gente está mais alto astral, né? A nossa autoestima fica mais elevada, né? E a gente passa a se relacionar melhor com as pessoas. Sim. Então a gente tem um ganho significativamente. Então se você está aí do outro lado pensando ainda se vai ou se não vai, vamos nessa, vamos praticar esse autocuidado. Eu sei que cada um tem o seu tempo também, tá? É importante até trazer esse recorte, porque nem todo mundo tem essa disponibilidade, esse tempo, né? É algo desafiador muitas vezes acordar 4 horas da manhã, que virou regra, não virou não? Sim. Você acorda que horas? 4 horas. 4 horas todos os dias? Todos nos dias de correr. Nos dias, tipo, que são os dia terça, quinta e sábado. Nos outros dias eu acordo 5h30, 6 horas, mas é cedo também. Cedíssimo, né? E eu já acostumei, já é um hábito que... Mas aí você dorme cedo também, Durmo né, Mara? cedo. 8 horas, 8h30 no máximo, eu já tô deitada. Sim, sim. Então já finalizando esse episódio, já é o momento de desacelerar, né? Sim. Hora de... Chego em casa, vou comer uma coisinha, vou esperar, né? Claro, tomar meu banho. Se organizar. E organizar as coisas do dia seguinte. Uhum. E faço como eu sempre faço minha leitura da Bíblia antes de dormir. Aí eu largo o celular meia hora antes. Se bem que eu durmo muito rápido, né? Mas aí eu... Tem a higiene do sono. Largo o celular, deixo ele lá no cantinho Uhum. dele, boto pra carregar, tem uma caixa do lado da minha cama, coloco ele lá. Vou fazer minha leitura da Bíblia e depois apago. Sim. E pensando nisso, né? Como é que você organiza o seu dia? Né? Atleta, profissional, estudante. Como é essa organização, Mara? Você conta com apoios? Meu esposo que me ajuda, ajuda muito. Mas, assim, em questão da minha alimentação mesmo, eu tiro um dia no final de semana para organizar toda a alimentação. Tipo, almoço, corto as frutas, a salada, tudo direitinho. Eu tiro um dia para isso, porque na semana fica mais tranquilo, né? Porque tem a questão do treino, como você mencionou, dos estudos. Aí eu tento encaixar um pouquinho assim. Um pouquinho de tudo. Um pouquinho de tudo. Mas tem autocobrança?
Um pouco. Um pouco. Sim. Um pouco. Eu Mas eu costumo... venho trabalhando isso também. Sim, mas eu gosto muito de trazer esse lugar da autocobrança no sentido de que nos cobrar é importante. Porque se a gente não se cobra, tá? A gente também vai negligenciando muito. Mas aí entra um mais. Se a autocobrança está afetando a sua qualidade de vida, se está afetando, né, o seu desempenho, talvez ela esteja indo para um caminho errado. Sim. Tá? A gente tem que se cobrar, mas a gente não deve se pressionar muito para não afetar a nossa qualidade de vida. Que aí entra um modo, né, mais respeitoso conosco também. Até porque tem dias e dias. Sim. Né? Por exemplo, nós mulheres, né, que vivemos aí a TPM, né, o período pré-menstrual, que altera todo o fator hormonal. Tá? Então, isso tudo pesa. Eu estava até vendo uma atleta de natação, ela trouxe, né, a capacidade de diminuir o nosso tempo no período que o útero está no processo ali de TPM, menstrual. Porque o nosso rendimento, ele cai. Né? Se você observar na corrida, Sim. talvez você sinta, né, essa diferença. Então, tudo isso vai influenciando também. Né? E a importância da rede de apoio, né? De ter pessoas do lado também que inspirem, que ajudem. Aí você já trouxe alguns hábitos, né? Separa um dia da semana, sim, organiza toda a refeição. Isso, exatamente. Né? E aí você vai ao longo da semana se organizando conforme a necessidade. Tem um horário de dormir, um horário de acordar. Sim. Dorme bem a noite toda. Durmo bem, eu durmo muito bem. Não dormia, mas principalmente a corrida tem me ajudado nessa questão de dormir. Sim. Tem me ajudado bastante. Sim. Porque eu tinha muita insônia, tipo, às vezes a ansiedade atacava também de madrugada, não conseguia dormir. Uhum. Hoje eu durmo tranquilamente. Claro que tem dias que eu tenho algumas preocupações que me impedem de ter uma boa noite de sono, mas nada que um dia seguinte não melhore, né? Uhum. Sim, sim. E essa coisa também, né, da gente entender que a ansiedade, ela faz parte do processo da vida. A gente não vai viver sem ansiedade. A gente precisa aprender, né, a lidar com ela, ter uma boa relação, por mais difícil que seja, né, por mais dolorosa. Mas aí entra o processo realmente, né, de uma terapia, de um entendimento, de um autoconhecimento para melhorar a relação com a ansiedade. Mas o esporte, ele verdadeiramente, né, os benefícios, o sono, Sim. ele se regula, né? Então, só para você ir pegando aí, né, um pouquinho e se regando, como uma plantinha mesmo. Pensa numa plantinha, eu vou praticando ali todos os dias o meu autocuidado, né? Essa plantinha, ela vai crescer, ela vai desenvolver, ela vai dar frutos, ela vai dar flores e ela vai prosperar, vai fazer sombra para outras pessoas, né? Vai trazer muito mais inspiração, muito mais aceitação, né? E melhoria da qualidade de vida. Esse peso, né, da beleza, né, da autoestima, hoje, né, como é para você, Mara? Você mostra muito esse lugar da elegância, né, do gosto. Você se inspira em alguém? Eu acompanho pessoas no meu Instagram que correm há mais tempo, que sempre tá postando. São várias pessoas, né? Não tem uma específica. Uhum. Que correm há mais tempo e eu me vejo nelas futuramente. Eu tenho até uma amiga, Paula. Oi, Paula! Que ela, tipo, ela corre muito, tipo, ela é muito, muito dedicada. Conheço? Eu não Ela sei, ela é de uma assessoria, Fominhas de Corrida. Não sei se você conhece. Não sei. Ela corre, tipo, ela corre muito. Toda prova que ela vai, ela leva o pódio. Arrasou. E ela treina bastante. Então, tipo, eu me vejo futuramente ali, uma Mara no pódio, né? Olha, vamos conquistar o pódio, né? Essa é a torcida aí do Além das Sessões, obviamente, para você romper os obstáculos, né? E trazer essa conquista para você, porque tem um lado, né, de merecedora, Sim. né? Você sabe as suas batalhas, você sabe as suas dores, as suas marcas, e obviamente que o pódio é algo que vai te trazer um up, né? E você sabe que você é capaz. Você tá perto, tá caminhando. Tô caminhando. E é tudo um processo da gente ir desenvolvendo, né?
O esporte muitas vezes, muita gente não faz porque não acredita que não vai saber fazer. Sim. Né? Ouço muitas pessoas falando isso. Que eu não tenho um dom. Sim. Eu não consigo, eu não vou conseguir correr. Não consigo. O pensamento das pessoas é só isso, eu não consigo correr. Tipo, muitas pessoas falam comigo no Instagram, respondem os meus stories, poxa, queria ser assim, queria correr, mas eu não consigo. Aí eu falo pra eles, eu também não conseguia, entendeu? No início foi difícil, mas hoje eu consigo. Da mesma forma que eu consegui, você também pode conseguir. Sim, sim. E é esse lugar, né, de verdadeiramente, às vezes a gente vai aos pouquinhos. Eu sempre fui muito do esporte, né, desde criança. Então, eu era criança que jogava vôlei, que jogava handball, que jogava futebol, que brincava na rua. Então, eu sempre fui muito do esporte, né? Aí veio a musculação, que veio o auge da musculação, todo mundo fazendo musculação, então eu ia fazer da dança, né? Mas, obviamente, que a natação, ela entrou recente, ela não tem esses anos todos. E a natação só entrou por causa da minha filha, de Aira, né? Que aos 3 anos ela começou a fazer a natação. E dentro desse processo de natação, os professores pegou as mães que estavam ali acompanhando e falou, por que vocês não vão nadar também? Né? E nisso juntou, aí foi começando, foi onde eu comecei a desenvolver as braçadas. Eu tinha só ali um domínio básico do que era, né? E aí, com isso, eu fui indo devagarinho e hoje eu já tô aí há 4 anos, um pouco mais, eu acho. Há 4 anos nesse processo e ainda digo, tô aprendendo. Tenho muita coisa para aprender, Sim. Né? E tudo é prática, porque eu não entrei na piscina já sabendo. Foi treinamento. A famosa constância. A famosa constância, né? Então, se você ainda sente, né? Se inspira nessas histórias, se inspira em pessoas reais, se inspira em pessoas que possam, né, te ajudar e a contribuir com esse processo, que com certeza vai ser extremamente importante para o seu desenvolvimento. A Mara, ela é uma pessoa que eu admiro demais, né? Por isso que eu quis trazer a Mara aqui no Além das Sessões, porque eu vejo na história dela uma história de inspiração, uma história de autocuidado, de autoaceitação, né? Uma história que com certeza muitos aí do outro lado vão gostar de entender, de conhecer, de acompanhar e de esperar o pódio, tá? Então, dentro desse contexto, a gente ainda vai saber muito dessa garota. Então, por que não trazer ela aqui ao Além das Sessões? Eu sei que foi um convite, né, Mara, inusitado. Sim. Talvez você não estava esperando. Não, realmente. Sim, mas esse é o poder também que a gente tem de nos conectar com outras pessoas, né? A gente se conheceu na assessoria e, obviamente, que ali, naquele espaço, a gente tem a oportunidade de conhecer tantas pessoas legais, Verdade. Tantas pessoas com histórias, bagagens e todas com os mesmos sentimentos, né? Que é o autocuidado, que é melhorar a disposição física, que é vencer ali, né? Um dia por vez. E isso tudo só traz muito mais vontade de viver. Então eu vejo isso em você e eu quero que você continue prosperando, né? Trazendo bons frutos na sua vida, muitas medalhas. Como é que foi para você, Mara, esse momento? Me conte aí. O momento que estamos? Aqui, a apresentação, como é que foi para você? Como eu mencionei, eu fiquei nervosa no início, mas foi muito importante, sabe? Poder conversar com você e poder falar para outras pessoas que estão me assistindo como é importante a gente viver, como é importante a gente cuidar de si. Então, para mim foi muito importante poder compartilhar um pouco da minha história com vocês. Maravilhosa! Pessoal, um recado aqui importante para vocês, além das sessões, está aí com novos parceiros, né? Eu trouxe aqui o Evolution, que vai estar disponibilizando aí para vocês uma aula experimental, então entre em contato, eu vou deixar todos os contatos aqui na descrição desse vídeo, mas também vou deixar lá no Instagram, inclusive a gente vai fazer um sorteio exclusivo aí para vocês que querem iniciar
né, na assessoria. Ser assessorado é algo extremamente importante, né? Porque aí você vai contar com profissionais qualificados, profissionais que vão te acompanhar, vão fazer um treino personalizado de acordo com a sua capacidade, de acordo com o seu estado físico, né? De uma forma individual e única. Fora que o acolhimento da equipe, né? Uma equipe sensacional. A gente tem o Lucas, tem o Gutenberg, tem a Bia, tem o Marcos. Tem mais alguém? Eu tô esquecendo? Tem mais, mas aí você vai conhecendo também. Então, sintam-se à vontade, vão lá, né? Fazer uma aula experimental e conhecer toda a equipe. E o Além das Sessões também está com aí uma nova parceria com a Stock Prime, que é uma loja de vestuário femininos. Inclusive, a Stock Prime nos trouxe um desconto, aí, um cupom de desconto, Stock 10. Então, vocês também vão encontrar a descrição aqui. Esse look é lá da Stock Prime, então vocês podem lá encontrar esse look e outros também disponíveis, lindos e maravilhosos, na descrição aqui do vídeo, tá certo? E para a gente finalizar, obviamente, tem Sabor de Vó, maravilhosa, como sempre. Sabor de Vó são biscoitinhos amanteigados. E aqui é um presentinho para a Mara. Obrigada! Muito obrigada, Mara, por estar conosco nesse momento, nesse episódio aqui do Além das Sessões. A gente deseja muitos pódios, muitas medalhas na sua vida. E aqui a gente também já ganha uma medalha simbólica de um momento especial e, obviamente, de ter você como parceira dentro dessa jornada de vida é algo significante. Então, conte sempre com a gente, conte sempre com Além das Sessões na sua caminhada, tá bom? Sucesso! E o Além das Sessões, ele fica por aqui. Se esse conteúdo inspirou vocês de alguma forma, comente aqui e compartilhe também para que outras pessoas possam acompanhar esse trabalho que está incrível. Um beijo grande e até o próximo episódio.